Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho é uma aula, e uma aula é muitos minutos, precisa de ter paciência. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é a Ascensão. É bem importante assim, porque dificilmente a gente pensa na nossa vida de uma maneira de melhorarmos. Porque quando a pessoa melhora, ela não melhora para os outros, ela melhora para ela. Porque ela passa a compreender a vida e a diferença de uma pessoa para outra é o saber. A ascensão é bem importante assim, porque na nossa vida diária a gente vai tumultuando nos relacionamentos, na maneira de ser. Então, num período seguinte, em vez de estarmos resgatando um período anterior, nós estamos criando novas maneiras dificultosas para nós. Quando a pessoa começa a perceber-se, então ela vai ponderando durante a vida. Nós tínhamos que lembrar assim, cada pessoa tem um conceito. Mas precisamos de lembrar que cada conceito precisa de ser de acordo com a luz. Não é somente o conceito que eu criei, eu tenho que ir observando se está de acordo. Depois tem muitas referências assim que nós tínhamos que estar bem presente dentro de nós, que é colaborar com o nosso semelhante. Essa colaboração nós tínhamos que lembrar assim, que não é com dinheiro, porque aquele que não tem dinheiro, então ele fica privado de colaborar com o seu semelhante. É com a nossa maneira de sermos. E sempre lembrando que a pureza, o amor, a justiça andam junto. Quer dizer que colaborar também está com a pureza, está com a justiça, está com o amor. No caso de um cão, dentro da moradia, fica bem fácil assim, aquele cão não é educado. Então, aquele cão passa a ser um problema, porque ele fica no meio do caminho, ele fica no meio da porta. Então, em vez daquele cão tornar-se um animal que vai colaborar com aquela família, ele passou a atrapalhar a família. Os seres humanos são iguais. Quando estuda o livro Na Luz da Verdade, é bem importante assim percebermos que a nossa compreensão vai tendo uma ampliação. Então, a pessoa vai começando a resgatar o período anterior que ela teve. À medida que é feito um resgate, vem outro. Então, aquela condição assim bem interessante, porque alguns que descuidam pensa assim que a vida agora está mais dificultosa. Não está, porque o que precisamos é de parar de tumultuar a nossa vida, porque nós vamos construindo coisas que vai agregando ao nosso passado, à nossa maneira de ser, que não nos trouxe saúde, alegria, que não nos trouxe uma harmonia. Então, quando a pessoa começa a fazer os resgates, vem mais períodos anteriores que a pessoa agora ela tem que resgatar. A maneira de pensarmos colabora para que os nossos pensamentos também entrem naquela condição de não nos aborrecermos. Então, quando a pessoa já se encontra numa condição melhor, em relação aos semelhantes, fica bem fácil assim. Aquela pessoa, ela não irrita, ela não se aborrece, ela pode ter entristecimento devido às situações que estão apresentando e ela não ter sabedoria ainda para conviver com essas situações. Mas de imediato fica assim. O enraivecido ainda não evoluiu. É bem importante esta naturalidade para a nossa vida. Então, o esforço que nós temos que fazer é conosco.
de observarmos como nós nos encontramos diante das situações que vem apresentando. A ascensão. Então, a maneira de pureza de pensamentos, temos que lembrar assim. Porque se eu fico pensando em um, em outro, e aquele um, aquele outro também não me perguntou nada, então eu estou perdendo tempo de perceber-me como eu me encontro. É bem simples assim. É eu que tenho que fazer o trabalho de ir verificando que na vida o mais importante sou eu. Não é um filho, não é um amigo, não é a companheira, não é o companheiro, é o próprio. Porque se ele está trabalhando com ele também não sobrecarrega outras pessoas. Depois tem uma coisa bem importante. O caminho que uma pessoa caminhou, aquele caminho foi bom para ele. Agora, para a minha vida interna, eu tenho que ver como é que eu posso tirar proveito deste caminho. Não é menosprezando, porque quando a pessoa começa a compreender a vida, fica bem fácil assim dela entender que ela começa a lembrar do passado. Nessa lembrança, ela vai tendo uma condição bem importante assim, que é ver que nos relacionamentos que ela teve, naquele ambiente de ensino, no ambiente de trabalho, fora da moradia, aqueles relacionamentos começam a ter frutos. Teve importância daquele tipo de relacionamento que a pessoa teve. O jeito que aquele professor ministrava suas aulas, o jeito que aqueles colegas comportavam, não quer dizer que estivesse errado. Nós temos que ver como é possível fazer melhor. É isso que nós precisaríamos de entender. Então toda a nossa vida está sempre voltada para nós. Para isso também nós temos que ter os auxílios da luz. E esses auxílios a pessoa sabe que existe. Porque quando a pessoa começa a trabalhar com ela começa a ouvir a sua voz interior e ela vê aquilo que precisa, a continuação daquilo que está fazendo. E é bem importante, porque quando surgem dúvidas no caminho de cada um, se a pessoa tem o auxílio do livro Na Luz da Verdade e ela pondera, então ela vai vendo que vem as orientações para que ela siga naquela direção que ela estava pretendendo, ou que ela então muda a direção, ou que ela encerra essa função. Em determinadas profissões de sobrevivência, fica bem fácil assim da gente ir observando que tem essa referência. A pessoa trabalhou naquela empresa, ela não tinha opção, por isso ela aceitou aquele tipo de trabalho. Mas dentro dela, ela vai desenvolvendo maneiras para que ela possa ter opção diferente. Então, quer dizer assim, se ela estivesse acomodada, ela não veria que ela tem vontade de ter uma outra atividade. Nesse movimento interno é que nós tínhamos que ir organizando dentro de nós. Depois, nós sempre ouvimos falar assim do aquém e do além. Mas se nós observarmos pelos relatos ou pela própria pessoa, nós vamos confirmando assim que não tem o aquém e não tem o além. Existe um tempo que aquele que estava habitando o corpo de matéria grosseira, naquele tempo, ele agora largou o corpo de matéria grosseira. Não quer dizer que ele não continua no mesmo lugar em que ele habitou, porque fica fácil pelos relatos que nós já ouvimos, que aquele que largou o corpo de matéria grosseira se encontra assim, nos relatos. Quer dizer que não tem uma separação, tem uma barreira criada pelos próprios seres humanos, porque nós vamos criando barreiras para tudo.
Então, de uma maneira geral, aquele que largou o corpo de matéria grosseira, também ele vai permanecer naquele lugar que ele é visto ou pressentem a sua presença, por um tempo. Então, na nossa vida, nós tínhamos que analisar assim, que todas as coisas na criação têm um tempo. Depois deste tempo, que esse se encontrava nas proximidades da moradia em que ele viveu, agora ele terá que viver com aqueles com quem ele relacionava, com o mesmo jeito. E nós sabemos assim que esse comportamento é verdadeiro. Por isso que muitos envelhecidos têm medo da continuação da vida, justamente porque durante a sua existência não cultivou pensamentos nobres, maneiras que pudessem auxiliar o seu próximo. E esse auxílio nós temos que lembrar que não é com o dinheiro, porque aquele que não tem o dinheiro, então ele tem a maneira boa de ser, de prestar a função, de relacionar. Um exemplo que ele pode ser citado: o dinheiro é muito importante, mas tínhamos que lembrar que um ensino de Jesus bem importante que fala assim que não só de pão vive o homem. Depois, esse ensino, a pessoa tem que lembrar que é outro valor. E outro valor a gente sabe assim que existe, porque uma criança se encontra chorando com aqueles que estão nas suas proximidades. Chega uma outra pessoa com uma maneira diferente de ser, que esta criança o conhece. Então o que acontece? Esse tem a capacidade de equilibrar esta criança. Quer dizer que outro valor. Nós vemos muito isso também do jeito que o funcionário e a funcionária conviveu com aquelas crianças, o jeito que foram orientados. Esses cresceram, amadureceram, vão para locais distantes. Muitas vezes não comunica com a mãe, mas comunica com aquele funcionário, com aquela funcionária com quem ele conviveu durante o período da sua infância, durante o período da sua formação. Quer dizer que esse possibilitou que esta criança, que esse jovem hoje, recebesse um valor diferente, porque quem está custeando a sua ida para aquela outra localidade, ele é que não está recebendo o retorno desse que está sendo beneficiado, mas aquele outro que conviveu com ele. Então, esses valores são valores eternos. É isso que nós precisaríamos de ter no nosso dia a dia. Então, toda a época da nossa existência, nós temos que fazer esse trabalho de diferenciar valores e de procurar melhorarmos. E que nós, muitas vezes, ouvimos de envelhecidos fazendo relatos que se hoje ele pudesse, ele faria diferente. Quer dizer que precisou dele viver tantas décadas para que ele tivesse uma lucidez do comportamento que ele teve. Esta é uma condição que nós não precisaríamos de chegar ao estágio de envelhecidos para termos uma mudança. Essa é uma naturalidade que tem cada um a possibilidade de fazer um alinhamento dentro dele. E esse alinhamento é com o auxílio do livro Na Luz da Verdade. Quer dizer que quando estudamos, nós vamos entendendo uma palavra, uma frase, depois nós esquecemos, depois procuramos novamente e assim vamos organizando a nossa vida. Esse processo é a vida toda. Nós sabemos assim que as leis que foram instituídas pelo Criador são bem firmes e definidas. E que nós não temos como fazer negócios com o Criador.
como, por exemplo, uma penitência para um filho melhorar, um sacrifício para aquele outro ou outro sacrifício de outra maneira. Não tem essa troca. E o mais grave ainda é que quando a pessoa levou a vida do jeito que ela queria, agora, mais envelhecido, então ela acha assim que agora, se ela caminha no caminho da luz, fazendo os estudos, ela se encontra salva. Não tem essa maneira, porque nós sabemos assim que se a pessoa colocou a semente no solo, aquele tipo de semente vai durar um tempo até aquela árvore ter condições de dar os frutos. Então, a transformação interna não é no último instante. E essa condição fica bem simples assim e bem forte de nós compreendermos esses relatos com os ensinos que nós recebemos. Porque nos ensinos de todas as épocas só tem um que teve uma compreensão no final da sua existência. E se é somente um, não é referência. Então, é isso que nós precisaríamos de entender. Quer dizer que, para nós melhorarmos, é a vida toda. A mesma coisa acontece no ambiente escolar. Aquela criança descuidou o ano todo, ela não foi supervisionada, agora, no final do ano, ela quer ser promovida. E, às vezes, muitos ambientes de ensino promovem aquela criança, porque, de uma maneira geral, a expressão é bem simples assim: ficar livre daquela criança. Quer dizer que aquela criança é promovida não porque teve o mérito, mas porque ela incomoda, então a maneira de ficar livre deste é promovendo. Mas nos ensinos, na nossa vida interna, não tem essa troca. Então, aquela condição bem interessante que aquilo que nós plantamos é aquilo que nós vamos colher. E que muitas vezes essa colheita vai ser na matéria fina. Quer dizer que quando a pessoa largar o corpo de matéria grosseira, que vai para o mundo que é da matéria fina, é nesta fase, então, depois que ele passou aquele período de ficar nas proximidades de onde ele se encontrava, muitas vezes, então ele vai agora relacionar com o ambiente que ele construiu através dos seus pensamentos. Então é bem importante assim nós termos essa lucidez de saber que nós vamos colher o jeito que nós somos. E muitos colhem aqui na matéria grosseira. Não precisa de largar o corpo para colher. Se plantou coisa boa, maneira de ser, maneira de pensar, então o relato que a pessoa tem é que a vida para ele sempre foi uma alegria. Sempre foi uma vida trabalhosa, mas ele sempre se encontrou alegre. E aquele outro que descuidou durante a sua vida e que não fez um plantio de alegria, de harmonia, agora ele terá que colher aquilo que ele é dentro dele. Essa referência é bem interessante, porque quando a gente relaciona com pessoas nobres, as pessoas nobres nos respeitam e possibilita nós ocuparmos o espaço junto a eles. Mas quando relacionamos com incoerentes, agora fica diferente, porque seremos subjugados, não seremos respeitados e nem considerados, não teremos valores junto a esses, porque nós não cultivamos. Então, naturalmente, nós tínhamos que aprender a utilizar do terceiro mandamento, que é fazer uma reflexão dos 6 dias anteriores, e depois nós sabemos assim que não é indo a lugares, porque aquele ensino bem importante que fala assim que se queres alguma coisa, feche a porta do teu quarto. Quer dizer que essa referência que nós temos que ter para nós é a vida toda, não é para um período. Então, nos esforçarmos para compreender direito os ensinos, aquele que esforçou
é ele o beneficiado. E é bem grave assim quando ouvimos que uma ou outra pessoa faz um relato assim que o que ela recebeu dos pais, ela está satisfeita. Mas tínhamos que ter uma condição interna bem simples assim. Na época dos nossos pais, a terra era mais bonita. As pessoas consideravam mais as outras. Quer dizer que aquilo que nós recebemos tem uma falha, porque foi descendo, foi degradando no convívio, na beleza da terra, na falta de consideração. Então, alguma coisa foi útil que nós recebemos. Isso precisamos de considerar, porque algo útil nos possibilitou sermos nobres também, mas não é suficiente. E isso fica bem fácil assim de falarmos de uma refeição do dia anterior. Aquela refeição foi muito boa naquele dia. Hoje o nosso corpo necessita de uma outra refeição. Então toda a época da nossa existência é um trabalho árduo conosco mesmo. E esse trabalho a gente pode observar que é bem importante. Quando a pessoa acha que ela fazendo atividade física para o seu corpo de matéria grosseira, ela será beneficiada. Em parte, beneficia, porque possibilita o trabalho do coração. Mas se tem um excesso, a própria pessoa é que fica prejudicada. Então, o trabalho interno de percebermos, de ver como é que nós estamos sentindo, requer uma percepção diferente. E quando nós desenvolvemos essa percepção, fica muito bom, porque dentro da pessoa ela vai equilibrando e vai percebendo o seu corpo. Quando temos uma percepção assim, o coração manda mais sangue para aquela parte do corpo. E é bem importante, porque há um equilíbrio. Essa condição nós sabemos que existe. Porque, no caso de criança, fica bem fácil assim. A criança pede para o adulto colocar a mão no lugar em que ela se sente incomodada. Quer dizer que esse adulto, quando coloca a mão, possibilita aquelas células daquele corpo harmonizarem novamente. A ascensão. Com o auxílio do livro Na Luz da Verdade, nós vamos trabalhando conosco, vamos fazendo um esforço para melhorarmos. E essa melhora é a vida toda. E o cuidado que nós temos que ter com os nossos pensamentos. Porque quando nós pensamos, e se é coisa boa, nós vamos ter colheita boa. Se não é pensamentos nobres, então teremos colheitas que não são boas. E se observarmos, é uma realidade. Então o esforço para melhorarmos é a vida toda. E nesse esforço a pessoa tem que ir fazendo o alinhamento. Se aquilo que ela agora está pretendendo tem uma coerência, tem uma maneira boa, se vai trazer para ela um benefício. Depois, nós sabemos assim que tem muitas atividades que não têm serventia para os seres humanos. É um procedimento que existe, mas é da responsabilidade individual daquele que está executando ou daquele que está querendo aquela atividade, ele é responsável. Então, na nossa vida diária, essa responsabilidade é a vida toda. Percebermos e observar assim, considerar o nosso próximo, auxiliando-o nesta consideração, dando a ele o que ele necessita. E lembrando, quando nós, num período anterior, relacionamos com aquele que nos possibilitou uma maneira nobre, da maneira que ele tem, e essa nobreza
acontece que também passamos a cultivar uma nobreza dentro de nós. Então, toda a época da nossa existência, esse trabalho é um trabalho contínuo. Então, lembrando que a ascensão só podemos ascendermos, melhorarmos, irmos para a pátria do Espírito se nós não tivermos mácula. E se tivermos boa vontade, o auxílio sempre vai apresentar. E é bom ir lembrando assim, porque toda época, na nossa moradia, sempre aconteceu assim. Apresentou boa vontade e, se precisa de algo, faz um pedido. Aqueles nossos tutores sempre possibilitaram aquilo que nós precisávamos. Então, a nossa vida diária, ela é composta de bondade. É isso que nós tínhamos que ter dentro de nós. Com a bondade, a pessoa vai caminhando mais facilmente na sua existência. Quer dizer que irmos para a pátria do Espírito. É isso que nós precisaríamos de entender. E se nós descuidarmos, em vez de termos uma ascensão, teremos uma decadência, teremos uma descida. Então a nossa responsabilidade não é com esse ou com aquele. É o próprio que tem que ir observando o que ele necessita para que ele possa voltar para a pátria do Espírito. Se não fizermos um trabalho assim, então aquele que não fez, ele não terá possibilidade de ir. Porque sabemos assim que no último instante não tem como aquela referência que fala assim, aceitar o Criador. É a vida inteira. Não tem uma significação se a pessoa vai descuidando durante a sua vida. Depois, aquela condição assim bem importante mesmo, que é fechar a porta do nosso quarto, ver o que é que eu preciso e trabalhar de acordo com aquilo que vai ser bom para a minha existência. Então, o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa naturalidade que precisamos de ter para nós. Se falta um costume de estudar o livro Na Luz da Verdade, a vida daquele é menos harmoniosa, porque com pensamentos bons, com interesse de ter uma assimilação do livro Na Luz da Verdade, também dentro de nós possibilita os auxílios vindo de fora. Por isso que quando a pessoa faz um resgate, vem outros resgates. Quer dizer que não é que a vida da pessoa está mais dificultosa. Não, a pessoa melhorou um degrau. Agora vêm as coisas daquele degrau que ela está subindo e procurando fazer os resgates para a sua vida interna. Porque aquela referência que nós já ouvimos, que fala assim que eu não me aguento. Então muitos e muitos aqui já ouviram esta expressão, eu não me aguento. É justamente isso, porque está faltando a bondade do Criador de observar a maneira que nós somos e a maneira que nós precisamos de nos tornarmos. Então, cada um tem que ter esse trabalho dentro dele de perceber o tipo de energias que nós geramos e a maneira que essas energias beneficiam o nosso próximo ou não tem nenhuma significação ou prejudica também o nosso próximo. Então, os pensamentos bons é um trabalho que a pessoa precisa de ter para ela mesma. Não é para esse, não é para aquele outro, é para ela. Então, nos esforçarmos para compreender o livro Na Luz da Verdade, procurar viver de acordo, procurar entender os ensinos, é um trabalho individual. Então, quando superamos uma fase da vida, agora vem outras. E quando superarmos essas outras que vieram, então estaremos mais qualificados. Estuda o livro Na Luz da Verdade,